Olá, meus amados, eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem uma palavra de direção para as nossas vidas, meus irmãos. No livro de 2 Samuel, dos capítulos 13 ao 18, a Bíblia nos traz o relato de como era a vida familiar de Davi, de como um homem segundo o coração de Deus tinha uma família totalmente desestruturada. No início do capítulo 13, nós vemos então um momento em que Aminon, o filho mais velho de Davi e provável sucessor ao trono de Israel, tomado por um desejo incontrolável em seu coração de ter a sua meia-irmã Tamar como sua, ele elabora um plano com mentiras e manipulação para satisfazer os desejos da sua carne. Uma vez que eles não são atendidos, Aminon então violenta a sua irmã Tamar, trazendo desonra e desgraça para a vida dela. É quando Absalão, irmão direto de Tamar, se levanta e, diante da negligência e omissão de Davi, de não executar a lei de Moisés sobre a vida de Aminon, ele alimenta Absalão em seu coração durante 2 longos anos um desejo de vingança. É quando ele consegue arquitetar um plano de reunir todos os filhos de Davi e então planeja a morte de Aminon. Uma vez que ele consegue esse feito, Davi é tomado por uma profunda dor e lamenta muito a morte do seu filho mais velho. Porém, mais uma vez, Davi é negligente e ele também não executa a lei sobre a vida de Absalão. Esse foge para a terra de Jesus, a terra de seu avô materno. E Davi, ele permanece em profundo sofrimento durante 3 longos anos. Mas durante esse tempo, Davi não consulta ao Senhor para saber qual direção ele deve tomar para a sua vida. É quando então Absalão ele planeja um retorno para a presença do seu pai e usa de mentira, e usa de manipulação, e usa de falsidade, envolvendo muitas pessoas para que essas possam manipular o coração de Davi a seu favor. Davi então permite que Absalão retorne, mas o trata com desprezo, o rejeita e em nenhum momento ele libera perdão sobre a vida de Absalão, uma vez que ele também não o condenou pelo pecado que ele cometeu. Meus irmãos, quantos de nós agimos da mesma forma? Quantos de nós não seguimos o que verdadeiramente nos ensina a palavra do Senhor? Que dentro de uma família o homem seja o cabeça e coluna da casa, que a mulher se submeta a seu esposo e seja sua ajudadora, que seus filhos honrem a Deus e honrem aos seus pais. Uma vez que nós não seguimos a direção do Senhor, isso pode trazer consequências irreparáveis para as nossas vidas. O Senhor também nos ensina que nós devemos corrigir os nossos filhos sempre que preciso, e se preciso for, também com vara. Porque uma vez que o filho não seja corrigido, nós os ensinamos o caminho do Senhor, mas ele decide por vontade própria seguir o seu próprio caminho. A palavra de Deus nos ensina que o ensinamento ele não é compulsório. Nós devemos mostrar aos nossos filhos o caminho e sermos exemplos para eles, mas a decisão de seguir ou não a Deus cabe a cada um de nós. Da mesma forma como desobedecer a palavra e a direção do Senhor vai trazer consequências profundas para as nossas vidas, seja para o nosso crescimento ou seja para a nossa desonra e desgraça. No contexto dos capítulos 13 aos capítulos 18, nós temos aqui um levante de Absalão para desonrar o seu pai Davi, para usurpar o reino de Israel e para matar o próprio pai. Veja quais consequências terríveis a negligência e a omissão de Davi trouxe para a sua própria vida. E apenas quando uma guerra é iminente entre os seguidores de Absalão e aqueles que se manteram fiéis a Davi, é que o rei busca a direção do Senhor. Meus irmãos, muitas das nossas batalhas serão resolvidas por Deus, não serão resolvidas por nós mesmos. Muitas das nossas batalhas exigem de nós joelhos dobrados e oração. O Senhor exige de nós renúncia e sacrifício. Renúncia àquilo que alimenta a nossa carne e sacrifício daquilo que desagrada a Deus, de toda e qualquer idolatria que alimentemos no nosso coração. Nós devemos buscar ao Senhor em todas as questões e confiar profundamente no agir e do mover de Deus em nossas vidas. Quando Davi busca ao Senhor, Deus envia pessoas para ajudar Davi em todas as suas batalhas.
e todas as manipulações, todas as mentiras, toda a falsidade com que Absalão atraía e conquistava as pessoas com falsas promessas, com engano, tudo isso cai por terra, pois o Senhor começa a revelar quem é quem nesse cenário. Infelizmente, foi preciso que Absalão perdesse a sua própria vida, pois em seu coração ele nunca se arrependeu pelos pecados que cometeu. Davi então quebranta o seu coração na presença do Senhor e mais uma vez é tomado por um profundo sofrimento por ter perdido seu outro filho, Absalão. Meus irmãos, a palavra do Senhor é clara. Nós como pais devemos nos posicionar. Não devemos ser negligentes nem omissos com a criação e com a educação dos nossos filhos, para que a mão de Deus não pese sobre as suas vidas. O Senhor, Ele tem sim graça e misericórdia para perdoar os nossos pecados, e esse é o nosso papel como pai. Se nós somos perdoados por Deus, que nós perdoemos também a todos os erros que nossos filhos cometem, mas sem deixar de lhes ensinar o caminho que eles devem seguir. Assim como o Senhor, ainda que perdoe os nossos pecados, Ele nos permite passar pela prova, pois apenas com sofrimento é que nós iremos aprender a direção correta que devemos tomar nas nossas vidas. Que Deus seja contigo, meu irmão, e que o seu coração esteja verdadeiramente consagrado ao Senhor, para que todos nós tenhamos uma vida de obediência, de retidão e de temor. Em nome de Jesus. Amém.